Mateus 18, 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligais na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Amém. Porque o Senhor está no meio de nós. Amém. O Senhor está no meio de nós. Amém. Porque nós estamos reunidos Em no nome dele. Amém. Senhor Jesus. Onde estiver. Amém. Onde estiver. Então, irmãos, são versículos aqui muito importantíssimos, né, para a igreja. Porque aqui não está falando de uma oração individual. Verdade. Tem a oração individual que você faz sozinho ou sozinha, né? Você e Deus, e de fato isso vai trazer frutos. Mas também existe a oração da igreja. E essa oração da igreja, ela de fato, ela é mais, podemos dizer assim, mais poderosa do que uma oração individual. Uma oração em concordância, né? Ela pode trazer muitas coisas. Então, e de fato existem coisas que precisam de uma oração da igreja para que o propósito de Deus seja levado adiante aqui na terra. Porque quando Deus olha para a terra, Deus vê, né, o mundo e Deus vê a igreja. E a igreja, nós fazemos parte da igreja, é o lugar onde Deus tem ou precisa ter, né, entre aspas, se sentir à vontade. É o lugar do descanso dele, o lugar onde a vontade dele precisa ser executada. Amém. No mundo, a vontade de Deus não é executada. A gente está vendo aí, é tudo na contramão, né? No mundo é a vontade do inimigo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Verdade. Então o mundo repousa sobre o poder de Satanás. O inimigo que está por trás de muitos sistemas aí está conduzindo, né? É o curso deste mundo. Mas nós recebemos vidas e lutamos contra o sistema, contra o curso desse mundo. Amém. Senhor Jesus. Então é na igreja que Deus ele vai encontrar realmente ali pessoas dispostas para executar a sua vontade. Mas para isso é necessário haver a oração. Amém. E é necessário haver a concordância, né? Porque o que diz aqui, em verdade lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. O 18, o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, realmente isso aqui é a oração, é o ministério de oração da igreja. Por isso que as nossas reuniões de oração são importantíssimas, né? Sim. E o inimigo, ele não se agrada quando há reunião de oração, né? A reunião de oração nas quartas, quando nós oramos juntos, ou até mesmo as consagrações, quando nós fazemos, né, pela manhã, e quando 2 ou mais pessoas se unem, né, para orar, para o propósito da igreja, aí de fato nós estamos combatendo, nós estamos lutando contra as forças, né, do mal, as forças que estão oprimindo a vida das pessoas. Porque quando a igreja se une para orar, não é por algo particular nosso, mas é para que a vontade de Deus seja feita. Vamos ver Mateus capítulo 6, o próprio Jesus pediu para que nós orássemos sobre isso, né? A vontade de Deus é que o reino venha para a terra. Mateus 6, 10. Senhor Jesus, diz assim, venha o teu reino. O 9, Jesus diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, sim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se o reino pudesse vir por si só, né, por si mesmo, o Senhor não pediria que nós orássemos pedindo que o reino viesse. Mas Jesus pediu, quando vocês forem orar, orem, venha o teu reino para essa terra, né, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus vai ser feita na terra em plenitude, quando o reino do Senhor se estabelecer aqui na terra. Enquanto isso, o Senhor tem a igreja, né, para que possa realmente ali alcançar pessoas, para que as pessoas possam fazer parte dela e estar sob a vontade, debaixo da vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos,
de fato, nós precisamos entender esse objetivo da oração. Qual é a oração que Deus ouve e responde? A oração que Deus ouve e responde é aquela oração que você pede justamente o que Deus está querendo. Deus está querendo fazer algo. E quando você pede algo que Deus já está querendo fazer, aí de fato encontrou um caminho. Mas quando é uma vontade que Deus não quer executar, e você está sempre pedindo, realmente ali aquilo não vai ser executado. Tem uma frase que diz assim: a oração verdadeira começa no coração de Deus, ou seja, a vontade de Deus, é levada ao conhecimento do coração dos homens, ou seja, os homens tomam conhecimento da vontade de Deus e é devolvida para Deus sob forma de oração. Ou seja, os homens oram sobre aquilo que ele entende ser a vontade de Deus. Então, Deus responde a ela, né? Então, tem uma frase que diz que a igreja, irmãos, a igreja deve servir como válvula de escape do céu, o canal de escoamento do poder do céu, o meio de concretização do poder divino. Deus tem muito poder, né? Está acumulado muito poder, mas esse poder ele precisa ser expresso de uma maneira. E para ser expresso é necessário haver canais que transmitam. Imagine, por exemplo, né, o açude ali tem muita água. E para que digamos que essa água precisa ser transferida para outro lugar. Para que aquela água toda seja transferida para outro lugar, precisa ter, né, tubulações, encanamento e muitos canos, né, para que ali possa ser transferida. Então Deus tem muito poder, né? Ele é todo poderoso, Deus Shaddai, Deus todo poderoso. Amém. E para que esse poder possa ser dispensado, possa ser alcançado, possa ser levado para as pessoas, é a igreja quem precisa tomar essa posição, né? Por isso que é importante realmente esse ministério de oração. Quando nós nos unimos em um propósito para orar, certamente o Senhor faz grandes coisas, né? Porque nós sabemos, como diz o ditado, uma igreja que ora é uma igreja que vai vencer, né? Vai ser vitoriosa. Se nós não orarmos, nós de fato não vamos estar cumprindo isso aqui que o Senhor pediu. Verdade. Por isso sempre precisamos nos levantar, né? Para que a vontade de Deus seja cumprida. Por isso que é importante as orações, as nossas reuniões de oração. E até mesmo no momento da reunião, nós estarmos ali buscando em espírito. Porque se nós não estivermos em espírito, vai se tornar algo cansativo, né? Enfado, e você vai começar a pensar em outras coisas, vai ficar doido para dar 9 horas para terminar, porque você não está desfrutando, né? Às vezes, irmãos, nós podemos ser um pouco egoístas. Você fez a sua oração, já está bom demais. Na oração dos outros, eu não vou dizer nem sim, amém, também não vou estar buscando ao Senhor. Então isso mostra o quê? Que precisa haver um crescimento, porque o corpo é um, né? Amém. Quando todos estão orando em um só espírito e em um só propósito, Deus vai perceber a unidade. Verdade. E a corda não vai estar unida, vai estar juntas, né? Então, porque todos estão unidos. Amém. Então, imagine, é como se fossem todos pegados nas mãos ali, todo mundo junto. Se alguém estiver desconcentrado, com o pensamento à toa, é como se tivesse pegado na mão, mas a eletricidade não está passando, né? Então, é barrado o momento da oração naquele momento. Senhor Jesus. Então, a igreja realmente precisa cada vez mais, né, fazer com que esse poder de Deus possa alcançar pessoas, ou possa libertar as pessoas através desse ministério de oração. Amém. Porque o problema não está em Deus. Deus tem muito para dar, né? Verdade. Vamos ver alguns versículos em 2 Reis 3,16. Só para mostrar o que Deus tem é muito grande, né? E vai depender das vasilhas. 2 Reis 3,16. Diz assim: Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão bem, como o seu gado e os seus animais. Aqui, o pessoal de Israel, junto com outros povos que estavam combatendo contra Moabe, que saíram com seus exércitos, faltou água no caminho, e eles estavam com sede. Então, consultaram o profeta aqui, Eliseu, e Eliseu disse: olha, vocês podem fazer covas e mais covas, fiquem à vontade, façam o tanto que vocês puderem, porque Deus vai encher de águas e vai dar para todo mundo, né? Então, isso mostra a abundância. Agora, o capítulo 4, o versículo 1 ao 7.
Do 1 ao 7, cada irmão pode ter um versículo. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Iavé, acho que é. Iavé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dizei-me que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma bonita de azeite. Botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Sim. Até o É. 7. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Sim. Este lhes chegavam as vasilhas e elas as enchia. Amém. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. Nossa, E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverás do resto. Ó Senhor. Amém. Esse é nosso Deus. Amém. Se tivesse mais vasilha, Ela encheu. O azeite continuava jorrando. o azeite continuava jorrando, né? Então, irmãos, esse azeite aí, né, representa, né, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, o poder dele para nós. Amém. Então, o problema não está no abastecimento ali, né, mas nos canais. Se tivesse vasilha, ia jorrar até, porque Deus, né, não é restringido, né, sem medida, é realmente algo ali muito grandioso. Se tivesse vasilhas, o tanto que fosse, ela iria encher. Verdade. Né? Aquelas covas também, o tanto que cavassem, Deus ia mandar de água. Então, o que é que limita? O que foi que limitou a quantidade de azeite? As vasilhas, né? São as vasilhas que limitaram. Então, o que limita esse poder de Deus, às vezes pode ser, né, ou individualmente os membros, ou a igreja. Se a igreja não estiver nesse ministério de oração, né, às vezes as almas não podem ser libertas porque não está sendo pagado um preço, né? Então, às vezes, nós não podemos aumentar o poder de Deus, mas se Deus necessita da igreja para agir, nós podemos limitar esse poder, porque ele, como nós sabemos, o que ligar na terra terá sido ligado nos céus. Mas se não ligar na terra, não liga nos céus. Deus precisa realmente da igreja, né, para que a igreja possa agir. Verdade. Não é algo assim dizendo, poxa, Deus não é todo poderoso, mas é o próprio Deus que quer que seja assim, né? Deus pode fazer todas as coisas, mas está aqui na palavra, o que ligar na terra será ligado nos céus. Verdade. Então a igreja realmente representa Deus aqui Amém. na terra, né? Amém. Por isso, irmãos, precisamos sempre estar buscando valorizar, né, as orações em grupos, as orações da igreja, né? Sempre que pudermos, né, voltarmos a até mesmo fazer as consagrações para que Deus realmente possa agir e essas vasilhas, né, possam ser cheias de azeite. Senhor Jesus. Vou finalizar com uma frase que diz assim: nossas orações assentam os trilhos sobre os quais o poder de Deus pode vir. Então, para que o trem possa passar, precisa ter os trilhos embaixo, né? Teve uma cidade aí que eles fizeram o asfalto e colocaram o asfalto sobre os trilhos, então o trem não pôde mais passar, porque foi bloqueado o caminho. Então, para que Deus, né, possa avançar, o trem passar, precisa ter os trilhos. E as orações, diz assim, nossas orações assentam os trilhos sobre os quais o poder de Deus pode vir. Quando os homens param de orar, Deus para de operar, porque sem a oração Ele não fará. São os homens em oração que direcionam o poder dos céus ao local da necessidade.
Então, que o Senhor Jesus nos dê esse espírito de oração, né? Individualmente e também como igreja, para que o poder de Deus não seja restringido. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém.